Você já parou para considerar que uma força invisível controla silenciosamente cada resultado em sua vida? Que talvez a razão pela qual você ainda não esteja vivendo a vida que deseja não seja a falta de esforço, mas algo infinitamente mais simples e poderoso? O mais curioso é que essa força está bem aí ao seu alcance, neste exato momento. No entanto, 99% das pessoas a ignoram, porque é simples demais para parecer real. O que estou prestes a te revelar não é uma ideia motivacional, não é sorte, e definitivamente não é coincidência. É uma lei universal. Eu não a inventei, apenas descobri como fazê-la funcionar a meu favor, e quando decidi segui-la à risca, minha vida virou de cabeça para baixo. Por muito tempo acreditei que o segredo do sucesso residia no esforço físico, em trabalhar mais horas, em provar meu valor ao mundo. Acordava todos os dias acreditando que se eu apenas fizesse mais, se me dedicasse à exaustão, algo mudaria. Mas quanto mais eu fazia, mais preso me sentia. Era como se o mundo não me ouvisse, como se nada respondesse aos meus esforços. Foi então que entendi algo que mudou completamente a direção da minha vida. O mundo não responde ao que você faz. Ele responde a quem você é, ao que você vibra, ao que você sente profundamente por dentro. Tudo o que existe é energia, e cada pensamento, cada emoção e cada crença que você abriga emitem uma frequência, e essa frequência é o verdadeiro ímã da sua realidade. Percebi que minha vida era um resultado direto das imagens e emoções que eu nutria em minha mente, mesmo quando achava que estava apenas reagindo às circunstâncias. Quando você vive sentindo escassez, medo, frustração ou dúvida, o universo não escuta o que você deseja. Ele responde ao que você vibra. E por mais injusto que possa parecer, essa é a lei. É como sintonizar um rádio. Se você quer ouvir música clássica, não adianta deixar o dial em uma estação de rock. Você precisa ajustar a frequência até ouvir o que deseja. O mesmo acontece com a vida. Se você vibra na frequência da preocupação, não pode atrair a paz. Se você vibra na frequência da escassez, não pode atrair a abundância. É uma questão simples de sintonia. Pense em quantas vezes você acordou em um dia ruim e tudo parecia dar errado. Você se atrasa, o trânsito emperra, o humor das pessoas ao redor parece pior. E de repente, o dia inteiro parece conspirar contra você. Não é coincidência. É a energia que você emitiu logo ao acordar retornando para você, em forma de experiências. Mas o oposto também é verdade. Há dias em que você se sente leve, confiante, grato, e tudo parece fluir. Pessoas gentis cruzam seu caminho, ideias surgem do nada, oportunidades aparecem sem esforço. Essa é a prova viva de que a realidade não é aleatória. Ela apenas reflete quem você é internamente. Isso foi exatamente o que aprendi quando estava no fundo do poço. Eu não tinha dinheiro nem formação, e honestamente não via saída. Minha vibração era de sobrevivência. Pensava nas contas, nos fracassos, em tudo o que não funcionava, e adivinha o que aconteceu? Mais disso continuava aparecendo. A vida não faz julgamentos. Ela apenas devolve o que você transmite. Quando entendi isso, tudo mudou. Percebi que o universo era um espelho perfeito. Ele não reflete o que você quer, mas sim quem você está sendo. E esse foi o momento em que parei de tentar mudar o mundo exterior e comecei a mudar meu mundo interior. Pense nisto. Se sua mente fosse uma tela de cinema, que tipo de filme você tem projetado todos os dias? Um de escassez, medo, de nunca é suficiente, ou um de confiança, gratidão? A certeza de que algo maior está conspirando a seu favor. A maioria das pessoas vive repetindo o mesmo roteiro antigo, sem perceber que são o roteirista, o diretor e o protagonista, tudo ao mesmo tempo. Quando você muda o roteiro dentro da sua mente, a cena inteira se transforma. E isso não é poesia, é ciência. Estudos em neurociência mostram que nossos pensamentos criam padrões elétricos e químicos no cérebro que determinam o que percebemos, como reagimos e até quais oportunidades somos capazes de reconhecer. Mas há um detalhe que quase todos ignoram. A mente consciente pode desejar algo, mas é a mente subconsciente que governa o comportamento e as experiências.
é o verdadeiro centro de comando. E ela não entende linguagem lógica, ela entende emoção e repetição. Portanto, a transformação não vem apenas de pensar positivo, mas de sentir positivo. É a emoção que imprime a nova vibração no subconsciente. Quando você imagina com intensidade, quando você sente gratidão como se já tivesse o que deseja, você está reprogramando a mente que cria sua realidade. Quando comecei a aplicar isso, comecei a notar pequenas coincidências, que logo deixaram de ser coincidências. Eu pensava em alguém e essa pessoa ligava. Precisava de uma oportunidade e ela aparecia do nada. Era como se o mundo estivesse respondendo a cada nova vibração que eu emitia. E era exatamente o que estava acontecendo. Porque o universo é uma frequência viva. Ele simplesmente espelha de volta o que você transmite. O erro que muitos cometem é tentar mudar os resultados sem mudar a energia que os cria. Querem prosperidade, mas continuam reclamando da falta de dinheiro. Querem amor, mas se sentem indignos. Querem liberdade, mas permanecem presos pelo medo. É como plantar sementes de limão e esperar colher maçãs. A colheita é sempre compatível com a semente, e a semente é sua vibração interior. A partir do momento em que você entende isso, o jogo muda completamente. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o criador da sua realidade. Você começa a perceber que nada do que acontece é aleatório. Tudo é uma resposta energética. Cada pensamento é um comando. Cada emoção é uma frequência. E a soma desses é o que você chama de vida. Hoje posso afirmar com absoluta certeza, tudo começa na mente. Tudo o que você vê no mundo físico primeiro existiu no mundo invisível dos pensamentos. O carro, a casa, a carreira, o relacionamento, tudo começou como uma imagem mental sustentada pela emoção. O problema é que a maioria das pessoas usa esse poder contra si mesmas, nutrindo imagens de medo, fracasso e dúvida. Mas o mesmo poder que cria o medo é o que cria o sucesso. Só depende de como você o usa. Portanto, se você realmente quer mudar sua vida, não tente mudar o mundo. Mude sua vibração. A realidade física é meramente o eco do que você sente. Quando você muda o sentimento, você muda o som. E o eco responde em uma nova frequência. Eu vi isso acontecer comigo e com milhares de pessoas ao longo dos anos. Pessoas comuns que aprenderam a controlar suas mentes e começaram a criar o extraordinário. Tudo o que fizeram foi mudar o foco, do medo para a fé, da dúvida para a certeza, da escassez para a abundância. E o universo, como sempre, respondeu com precisão. Porque ele nunca erra. Ele simplesmente devolve o que você é. O espelho mais poderoso que existe não é aquele pendurado na parede. É o espelho invisível que carrego em mim e que você também carrega dentro de si. Ele não reflete a aparência física, mas sim as crenças, emoções e pensamentos que você cultiva em silêncio. Por muito tempo, tentei mudar as coisas ao meu redor, como se o mundo exterior fosse o problema. Tentei ajustar meu trabalho, as pessoas, as circunstâncias, acreditando que se o cenário mudasse, eu finalmente me sentiria melhor. Mas o cenário continuava se repetindo, apenas com novos personagens e novas desculpas. Foi então que percebi a verdade. O mundo não muda de fora para dentro. Ele muda de dentro para fora. O que você vê é meramente a projeção do que já está impresso em sua mente subconsciente. O subconsciente é como um projetor silencioso. Ele não oferece opiniões, não discute, não analisa. Ele apenas reproduz o filme que você insiste em rodar dentro dele. Se o roteiro interno é de escassez, medo, autossabotagem, é isso que se manifestará na tela da vida. E o mais curioso é que você pode até desejar conscientemente coisas boas. Mas se o subconsciente não acredita que é possível ou merecido, o resultado será sempre o mesmo. É como tentar dirigir um carro acelerando com o pé direito e freando com o pé esquerdo ao mesmo tempo. O desejo está lá, mas a programação impede o movimento. A mente subconsciente é responsável por cerca de 96% das suas ações e decisões diárias.
Ela governa seus hábitos, suas reações e a maneira como você interpreta o mundo. Ela é moldada pela repetição, pelas experiências da infância, pelas palavras que você ouviu, pelos medos que você absorveu. Quantas vezes você ouviu que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que você precisa se contentar com pouco? Cada uma dessas frases se transformou em um comando silencioso dentro da sua mente. E sem perceber, você começou a viver obedecendo a essas ordens invisíveis. A verdade é que ninguém escapa da própria imagem mental. Você pode usar roupas diferentes, mudar de cidade, mudar de emprego, mas se continuar acreditando que é o mesmo de antes, o resultado será sempre idêntico. O subconsciente é como um solo fértil. Ele aceita qualquer semente. Se você planta a dúvida, ele germina a incerteza. Se você planta fé e clareza, ele floresce em resultados extraordinários. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida plantando as mesmas sementes antigas, esperando uma colheita diferente. Aprendi isso com a experiência. Quando olhei ao meu redor e vi a vida que eu tinha, os empregos mal remunerados, as dívidas, a falta de perspectiva, não percebia que tudo aquilo era o reflexo exato da imagem que eu tinha de mim mesmo. Eu me via como alguém limitado, sem formação, sem chances, e o subconsciente apenas confirmava essa crença. Ele é leal. Ele sempre provará que você está certo sobre quem você acredita ser. Foi só quando comecei a mudar essa imagem que o mundo começou a responder de forma diferente. Comecei com algo simples, mas profundamente transformador. Visualização com emoção. Todas as manhãs antes de me levantar, eu fechava os olhos e imaginava vividamente a vida que queria viver. Eu não apenas via, eu sentia. Eu sentia a emoção de já estar lá. Eu não pedia, eu agradecia. Eu repetia mentalmente: eu sou tão grato por estar vivendo esta vida incrível, por ser próspero, livre e feliz. No início, parecia mera imaginação, mas com o tempo, o sentimento se tornou real. E quando essa emoção se tornou real, meu subconsciente a aceitou como verdade. A partir daquele momento, o mundo externo começou a mudar, devagar, mas constantemente. A mente subconsciente não diferencia entre o que é real e o que é imaginado. Ela responde apenas à emoção dominante. É por isso que, quando você sente medo, seu corpo reage como se o perigo fosse real. Seu coração dispara, seu corpo transpira, seu estômago se contrai. Tudo isso apenas de uma imagem mental. O mesmo se aplica a sentimentos de prosperidade, alegria e sucesso. Quando você sente essas emoções intensamente, seu subconsciente acredita que esta já é a sua realidade e começa a ajustar seu comportamento, percepções e oportunidades para alinhar o mundo físico com o seu mundo interior. A maioria das pessoas comete o erro de tentar mudar a realidade pela pura força de vontade. A força de vontade é finita e exaustiva, mas quando você muda a imagem subconsciente, o esforço deixa de ser necessário, porque o subconsciente cria hábitos automáticos que o impulsionam na direção certa. Você começa a fazer o que antes parecia difícil, sem esforço. As ideias certas surgem, as pessoas certas aparecem, as circunstâncias certas se encaixam. Isso não é mágica, é coerência vibracional. Lembro-me de um caso específico envolvendo um amigo que sonhava em ganhar um segundo Oscar. Ele já tinha um, mas desejava outro. Eu disse a ele: tire uma foto com seu prêmio na mão direita, depois tire outra com a mão esquerda e peça a alguém para mesclar as duas imagens. Coloque essa foto em um lugar visível e olhe para ela todos os dias. Ele fez exatamente isso. E pouco tempo depois ele ganhou seu segundo Oscar. Algumas pessoas chamam isso de coincidência. Eu chamo de alinhamento. Seu subconsciente começou a acreditar que já era verdade. E o mundo, obedientemente, apenas confirmou o que sua mente já havia aceitado. A ciência moderna agora está provando o que os grandes mestres sabem há séculos. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que o cérebro muda fisicamente à medida que você repete pensamentos e emoções. Cada imagem mental cria novas conexões entre neurônios,
fortalecendo caminhos que evoluem para hábitos e comportamentos. Quando você repetidamente imagina algo com emoção, seu cérebro literalmente começa a agir como se já fosse real. E quando ele acredita, o corpo e as ações, naturalmente, seguem o exemplo. Portanto, se você quer mudar o reflexo da sua vida, pare de tentar ajustar o espelho. Mude a imagem que ele reflete. Se você olhou e não gostou do que viu, não é o espelho que está errado. É a gravação interna que precisa ser reescrita. Comece agora mesmo a criar uma nova imagem de si mesmo. Veja-se como confiante, próspero, digno de amor e sucesso. Sinta essa emoção como se já fosse real. Faça isso todos os dias com intensidade e gratidão. E quando você menos esperar, a vida começará a refletir exatamente essa nova imagem. Porque o subconsciente é leal. Ele não falha. Ele simplesmente retorna perfeitamente aquilo que você acredita ser. Há um erro silencioso que aprisiona até as pessoas mais inteligentes. O hábito de acreditar que precisam entender tudo antes de agir. Já vi mentes brilhantes ficarem paralisadas por querer explicações perfeitas, provas concretas, garantias absolutas antes de dar um único passo. O medo de errar, de parecer ingênuo, de se decepcionar, tudo isso cria uma ilusão de controle que, na prática, apenas adia a transformação. Eu mesmo caí nessa armadilha por muito tempo. Eu achava que precisava compreender cada detalhe, planejar cada movimento, prever cada consequência. Mas a verdade é que o universo não responde à lógica. Ele responde à fé, à energia, à ação consistente com a vibração que você emite. Eu percebi que a mente racional é como um soldado disciplinado, mas cego. Ela precisa de ordens, precisa ser guiada. Se você permitir que ela governe por conta própria, ela o manterá confinado à sua zona de conforto, onde tudo é familiar, mas nada cresce. É por isso que tantas pessoas inteligentes passam a vida estudando, acumulando informações, mas permanecem frustradas. Elas sabem o que deveriam fazer, mas não fazem. Ficam presas entre eu entendo e ainda não estou pronto. E esse é o espaço onde os sonhos morrem. A verdadeira transformação não vem da compreensão intelectual. Ela vem da obediência consciente a princípios universais que funcionam independentemente da sua compreensão. Quando li Pense e Enriqueça, não entendi tudo. Muitas passagens pareciam confusas, algumas até ingênuas. Mas tomei uma decisão: fazer exatamente o que estava escrito, mesmo sem compreender totalmente. E foi isso que mudou tudo. A mente racional questionava, mas a fé executava. E quando a fé age, a compreensão segue, porque a experiência é a melhor professora. O ego quer controlar, quer entender antes de confiar, quer provas antes de se comprometer. Mas a vida não funciona assim. Você não recebe o manual antes de começar o jogo. Você aprende jogando, ajustando, confiando no processo. Lembro-me de um jovem que me abordou anos atrás dizendo: Bob, sei tudo sobre a lei da atração, li seus livros, assisti a todos os seus vídeos, entendo os conceitos. Olhei para ele e perguntei: então por que sua vida ainda é a mesma? Ele permaneceu em silêncio, porque saber não é o mesmo que fazer, e fazer não é o mesmo que ser. As leis universais não exigem que você as compreenda, elas exigem que você as respeite. Assim como a gravidade, elas funcionam quer você acredite nelas ou não. Quando você pula de um prédio, não precisa entender a física para cair. Você só precisa desafiar a lei. O mesmo se aplica à lei da atração. Ela responde à vibração, não à lógica. E enquanto você tenta entender como ela funcionará, você está vibrando dúvida. E a dúvida bloqueia o fluxo da criação. Aprendi a confiar antes de entender. E foi nesse momento que a vida começou a fluir. Comecei a notar sinais, coincidências, oportunidades. Eu não tinha todas as respostas, mas tinha uma convicção. Se eu mantivesse a fé e seguisse as instruções à risca, o caminho se revelaria passo a passo. E sempre se revelou. Muitos acreditam que a fé é um sentimento religioso. Não é. A fé é uma disciplina mental.
É manter a visão quando não há evidências. É acreditar no invisível até que ele se torne visível. É agir como se já fosse real, mesmo que o mundo diga o contrário. Quando você desenvolve essa capacidade, o impossível se torna natural, porque o universo é maleável por aqueles que confiam no processo. Gosto de comparar este princípio a um avião voando através do nevoeiro. O piloto não consegue ver o destino, mas confia nos instrumentos. Ele não precisa ver o aeroporto para continuar. Ele simplesmente segue o sistema. O mesmo acontece com você. A fé é o seu instrumento. Se você prosseguir com confiança, mesmo sem ver o caminho completo, seu destino será revelado no momento certo. O erro é tentar substituir a fé pelo controle. O controle é o disfarce do medo. É o medo de não ser suficiente, de falhar, de ser enganado. Mas o controle é uma ilusão, porque a vida é imprevisível. E o paradoxo é que quanto mais você libera o controle, mais as coisas se encaixam. Porque o universo responde ao fluxo, não à rigidez. Já vi empreendedores brilhantes falharem porque queriam entender cada movimento antes de agir. E já vi pessoas simples prosperarem porque simplesmente seguiram o que sentiam ser certo. A diferença entre os dois não é a inteligência, é a entrega. Aqueles que confiam agem. Aqueles que duvidam pensam demais. E pensar demais mata a inspiração, mata o ímpeto, mata o movimento. Se você observar a natureza, notará que tudo segue um ritmo perfeito, sem precisar entender o porquê. As estações mudam, as flores desabrocham, as marés sobem e descem. Nenhum desses processos precisa ser entendido para ocorrer. Eles simplesmente fluem, porque estão em harmonia com a lei. O ser humano é a única criatura que tenta controlar o fluxo universal com a lógica. E é precisamente por isso que sofremos tanto. Quando parei de tentar entender tudo, comecei a confiar. E quando confiei, comecei a agir. E quando agi, o universo começou a responder. Não com explicações, mas com resultados. Porque a vida não recompensa quem sabe, ela recompensa quem aplica. Então, se há algo que você deseja profundamente, mas continua esperando pelo momento certo, pare agora. O momento certo é quando você decide. A clareza não vem antes da ação, ela nasce dela. A compreensão não precede a experiência, ela é o fruto dela. E quanto mais você adia, mais se distancia da vida que poderia estar vivendo. Tudo o que conquistei começou com uma decisão simples: seguir as instruções sem questionar. E foi precisamente por não tentar entender demais que a transformação ocorreu. Porque às vezes, para mudar sua vida, você não precisa de mais informação. Precisa de mais obediência ao que você já sabe. A sabedoria não é sobre acumular conhecimento, mas sobre agir sobre ele. E é neste ponto que muitos se perdem, buscam novas fórmulas, quando o que falta não é teoria, mas comprometimento. Portanto, se algo dentro de você está clamando por mudança, não espere para entender cada detalhe. Apenas confie. Ação gera clareza, fé gera força, e o resultado inevitavelmente virá. O universo sempre recompensa aqueles que ousam acreditar antes de compreender. Houve um tempo em que eu acreditava que o destino das pessoas era traçado antes mesmo de elas nascerem. Eu via os bem-sucedidos e pensava que tinham sido escolhidos pela sorte, pela inteligência ou por uma força misteriosa que não favorecia a todos. E eu, naquele período da minha vida, estava longe de qualquer ideia de sucesso. Eu trabalhava em empregos que odiava, trocando pneus, limpando o chão, consertando coisas com as quais não me importava. Todo dia eu acordava sentindo-me preso em um ciclo interminável de esforço sem progresso. Sem que eu soubesse, eu era o reflexo perfeito da escassez. Meus bolsos estavam vazios e minha mente também. O dinheiro sempre parecia escorrer por entre meus dedos. E eu justificava dizendo que a vida era difícil, que o mundo era injusto, que quem nascia pobre dificilmente teria uma chance real. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Um homem colocou um livro chamado Think and Grow Rich nas minhas mãos. Eu não tinha ideia de que aquelas páginas guardavam o início de uma nova vida. E ele me disse algo que mudou tudo. Se você fizer exatamente o que está escrito aqui,
sua vida nunca mais será a mesma. Naquele momento, eu não tinha absolutamente nada a perder, e então decidi arriscar tudo. Foi a primeira vez que segui algo à risca. Eu não tinha formação acadêmica, não entendia nada de negócios, não sabia nada sobre sucesso, mas o que eu tinha era força de vontade e, ainda mais importante, fé. Comecei a estudar aquele livro como se fosse um manual de sobrevivência. Eu o lia, relia, fazia anotações, repetia cada ensinamento em voz alta. E o mais importante, eu aplicava cada um, mesmo quando não fazia sentido. Foi assim que descobri o poder da obediência à lei. Logo depois, tomei uma das decisões mais corajosas da minha vida. Pedi demissão do Departamento de Bombeiros de Toronto, onde eu estava trabalhando na época. Muitos me chamaram de louco. Disseram que eu estava jogando fora a única segurança que tinha. Mas algo dentro de mim gritava: se você ficar aqui, permanecerá o mesmo. E eu sabia que, se quisesse mudar minha vida, precisava mudar minha vibração. E isso começou com a decisão. Foi então que abri minha primeira empresa, um simples negócio de limpeza. Sem grandes estratégias, sem capital inicial, apenas uma ideia e a convicção de que funcionaria. Eu não tinha plano B. O medo estava lá todos os dias, sussurrando que eu poderia falhar. Mas eu escolhi ouvir a fé. Trabalhei com paixão, com foco e, o mais importante, com uma nova imagem mental de mim mesmo. A imagem de um homem próspero, confiante e em ascensão. E foi essa imagem que moldou minha realidade. No primeiro ano, aquela empresa gerou mais de $100 mil em faturamento. E para alguém que até pouco tempo vivia apertado contando o dinheiro para chegar ao fim do mês, esse número parecia impossível. Lembro-me de olhar os resultados e perguntar a mim mesmo: como isso aconteceu tão rápido? A resposta era simples: porque eu finalmente havia parado de duvidar. Eu havia deixado de ser vítima das circunstâncias e me tornado um co-criador consciente com o universo. Essa experiência me ensinou uma das lições mais poderosas da vida. A transformação não depende de educação, sorte ou conexões. Depende de uma decisão firme e da disposição de seguir princípios universais sem resistência. O que muda a realidade não é o que você sabe, é o quanto você acredita no que aplica. E naquele momento, mesmo sem entender tudo, eu estava completamente alinhado com a vibração da fé. Eu costumava pensar que precisava de uma grande oportunidade para mudar. Mas descobri que as oportunidades não surgem do nada. Elas são criadas pela vibração que você sustenta. Minha mudança começou no exato momento em que parei de dizer "isso é impossível" e comecei a dizer "isso é inevitável". Quando você muda a forma como se vê, o mundo inteiro muda a forma como reage a você. Percebi que o universo não distingue entre quem tem diploma e quem não tem, entre quem começou cedo e quem começou tarde. Ele só responde a uma mente que está em harmonia com as leis da abundância. E essa harmonia nasce de dentro. Quando substituí o medo pelo propósito, a dúvida pela gratidão e o desespero por uma imagem mental de vitória, tudo começou a se alinhar. As pessoas certas começaram a surgir, as oportunidades começaram a fluir e a vida começou a se expandir, de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. O ponto mais interessante é que nada fora de mim havia mudado a princípio. O mundo era o mesmo, a economia era a mesma, as pessoas eram as mesmas. O que mudou foi a frequência que eu emitia. E essa nova frequência reorganizou o mundo ao meu redor. É por isso que sempre digo, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E parei de ser o homem da escassez para me tornar o homem da abundância. A cada novo desafio, percebia que as mesmas leis continuavam funcionando. Sempre que eu me conectava à vibração da confiança, portas se abriam. Sempre que eu deixava o medo tomar conta, tudo parava. É por isso que digo, sucesso não é um evento, é um estado de espírito. Você primeiro precisa se tornar internamente a pessoa que deseja ser externamente. E o universo fará o resto. Quando olho para trás, percebo que aquele livro, aquele pequeno ato de fé, foi o ponto de virada na minha história.
porque não foi apenas uma mudança financeira, foi uma mudança de consciência. Entendi que não há pobreza quando há clareza de propósito e nenhuma limitação quando há uma decisão firme. A prosperidade não começou quando o dinheiro chegou. Ela começou quando me recusei a continuar vivendo como antes. E se há uma coisa que aprendi ao longo desta jornada, é que a vida sempre recompensa aqueles que decidem, não aqueles que esperam, não aqueles que observam, não aqueles que duvidam, mas aqueles que decidem, de corpo e alma, seguir na direção daquilo em que acreditam. Porque quando você dá um passo de fé, o universo dá 10 passos em sua direção. E quando esse alinhamento acontece, o impossível se dissolve e o inevitável se manifesta. Tudo o que conquistei começou com uma decisão. E não foi uma decisão comum, daquelas que você toma e muda de ideia poucos dias depois. Foi uma decisão total, definitiva, sem volta. Descobri que o universo só se move quando você realmente se compromete. Enquanto houver dúvida, nada acontece. O universo não responde à indecisão, porque a indecisão é uma energia dividida. É como tentar remar um barco em 2 direções ao mesmo tempo. Você se cansa, mas não sai do lugar. E é exatamente assim que a maioria das pessoas vive, desejando um novo destino, mas com um pé ainda preso no terreno antigo. Uma verdadeira decisão é diferente de um desejo. Um desejo é uma faísca. Uma decisão é o fogo. Quando você deseja algo, está apenas imaginando. Quando você decide, está criando. E aprendi, às vezes dolorosamente, que decidir é cortar todas as outras possibilidades. É olhar para um caminho e dizer, este é o caminho, custe o que custar. E quando você faz isso, uma força maior começa a se mover. Oportunidades que pareciam distantes começam a se alinhar. As pessoas certas aparecem. Recursos surgem. É como se o universo estivesse dizendo, finalmente ele sabe o que quer. Lembro-me claramente da primeira vez que experimentei o poder de uma decisão inegociável. Eu havia largado meu emprego, não tinha segurança, nem plano B. As pessoas ao meu redor pensavam que eu havia enlouquecido. Mas dentro de mim havia uma certeza silenciosa, algo que eu não conseguia explicar, apenas sentir. Era como se uma voz interior dissesse, confie, apenas confie. E eu confiei. Nos primeiros dias, parecia que nada estava acontecendo. O medo batia à porta todas as manhãs. Mas em vez de ceder, mantive-me firme na decisão. Foi então que, lentamente, a maré começou a virar. O primeiro contrato veio, depois o segundo, e em pouco tempo minha empresa estava prosperando. Mas a parte mais poderosa dessa experiência não foi o dinheiro que ganhei, foi a percepção de que minha vida só começou a mudar quando parei de deixar as emoções decidirem por mim. A decisão veio antes da evidência. Eu me comprometi antes de ver o resultado. E foi isso que fez tudo acontecer. Muitas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas o que elas realmente querem é que a mudança venha sem risco, sem desconforto, sem incerteza. Mas não existe verdadeira decisão sem sacrifício. Decidir é abrir mão da segurança, do controle, da necessidade de garantias. É confiar no invisível. E é essa a parte que separa os sonhadores dos realizadores. Sonhadores esperam se sentir prontos. Realizadores decidem mesmo com medo. Uma decisão é uma declaração energética. Ela diz ao universo, eu estou pronto. E quando você afirma isso com total convicção, tudo o que não está alinhado com essa nova frequência começa a se dissolver. Pessoas saem da sua vida, situações mudam, novas oportunidades surgem. E sim, às vezes isso dói, porque decidir é também perder. Mas perder o que te prende é o primeiro passo para ganhar o que te liberta. Costumo dizer que a indecisão é a maior ladra de energia que existe. Ela suga a clareza, destrói o foco e alimenta a dúvida. E a dúvida é o oposto da fé. Quando você duvida, está dizendo ao universo que não acredita que é possível. E o universo, obedientemente, apenas confirma isso. Mas quando você decide, sem hesitação, ele responde da mesma forma. Essa é a diferença entre quem tenta e quem faz. Quantas vezes você adiou um sonho esperando o momento certo?
Aquele emprego para o qual você não se candidatou, o curso que não começou, o relacionamento que não teve coragem de terminar, o negócio que nunca lançou. E o tempo passou. A verdade é que o momento certo não existe. O momento certo é quando você decide. É a decisão que cria o momento, não o contrário. Lembro-me de um amigo que sempre dizia que queria escrever um livro. Ele tinha talento, ideias, histórias incríveis. Mas toda vez que conversávamos, ele dizia que ainda não estava pronto, que precisava estudar mais, que o mercado era difícil. 10 anos depois, ele ainda dizia as mesmas coisas. A vida dele não parou porque o universo o castigou. Parou porque ele nunca decidiu começar. O medo de errar o fez cometer o pior erro possível: não tentar. Uma verdadeira decisão é um ato de fé. Fé não é esperar o melhor. É saber que o melhor já está a caminho, mesmo quando a situação parece o oposto. Quando você decide e se alinha completamente com sua escolha, algo dentro de você muda. É como se um interruptor fosse acionado. A mente para de duvidar, o coração para de hesitar e o corpo começa a agir naturalmente, e é aí que os milagres começam a acontecer. Aprendi que o universo não responde a desejos vagos, ele responde à convicção. Ele precisa sentir que você está comprometido com o que afirma querer, porque a decisão é o gatilho que ativa a criação. É a ponte entre o invisível e o visível, entre o pensamento e o resultado. E quando você atravessa essa ponte, o caminho se revela passo a passo. É por isso que eu sempre digo, não há poder em tentar. Tentar é deixar uma saída de emergência aberta. É uma forma elegante de dizer que você ainda não decidiu de verdade. Quando alguém me diz, vou tentar, eu já sei que não vai conseguir, porque tentar é a indecisão disfarçada. A vida não recompensa aqueles que apenas tentam. Ela recompensa aqueles que se comprometem de corpo e alma. E talvez esta seja a lição mais importante que aprendi em toda a minha jornada. Quando você toma uma verdadeira decisão, o universo conspira. Não de uma forma mágica, mas com precisão. Tudo o que precisa chegar, chega. Tudo o que precisa ir, vai. E quando o medo surgir, porque ele sempre surge, lembre-se de que a decisão precede a coragem. Você não precisa ter confiança para decidir. Você precisa decidir para se tornar confiante. Foi assim para mim. Não esperei para entender tudo. Não esperei pelo cenário perfeito. Não esperei por garantias. Eu simplesmente decidi. E essa decisão mudou tudo. Porque a partir do momento em que você decide de verdade, o impossível começa a se tornar inevitável. Há um ponto na jornada onde cada buscador deve fazer uma escolha: continuar acreditando apenas no que vê ou começar a confiar no que sente. E esse é o ponto de virada onde a maioria das pessoas desiste. Porque confiar antes de entender é um desafio para a mente lógica, acostumada a precisar de provas, garantias e explicações. Mas é precisamente aí que a transformação começa. No instante em que você aprende a confiar no processo, mesmo sem ver o resultado. Quando comecei a aplicar esses princípios, eu não tinha ideia de como tudo funcionava. Tudo o que eu tinha era a sensação de que havia algo maior em ação além do que meus olhos podiam perceber. E foi essa fé silenciosa, essa confiança sem prova, que começou a abrir portas que antes pareciam trancadas. É por isso que eu sempre digo, a fé vem antes da visão. Você não vê para acreditar, você acredita para ver. As pessoas frequentemente pensam que precisam entender tudo antes de agir, mas é isso que as mantém presas. O entendimento só vem depois da experiência. É como atravessar uma ponte na neblina. Você não vê o outro lado, mas dá o primeiro passo porque confia que a ponte está lá. É isso que separa aqueles paralisados pelo medo daqueles que realmente transformam suas vidas. E se você chegou até aqui e algo dentro de você começou a se mover, pare por um momento e sinta essa energia. Ela está chamando você para dar um passo além do familiar. E se o que eu disse até agora ressoou com você, quero te pedir algo. Inscreva-se no canal agora e clique no botão de curtir, porque o que vem a seguir expandirá ainda mais a sua compreensão de como criar uma realidade inteiramente nova. E se este conteúdo está tocando algo dentro de você,
É porque sua consciência já está pronta para evoluir para o próximo nível. Quando finalmente entendi o poder de confiar antes de entender, tudo mudou. Parei de lutar contra as circunstâncias. Parei de tentar controlar o como e comecei a focar apenas no porquê. Aprendi que a mente consciente tem uma necessidade constante de saber como as coisas vão acontecer, mas o como não é sua função. O como é tarefa do universo. Seu único papel é manter sua vibração alinhada, sua fé firme e sua ação constante. E quando você faz isso, o caminho se revela sozinho. Há um momento mágico que ocorre quando você age impulsionado pela confiança. É como se o universo começasse a conspirar silenciosamente a seu favor. Pessoas aparecem, ideias chegam, coincidências se multiplicam. E tudo o que antes parecia impossível começa a se encaixar perfeitamente. Isso não é sorte, é alinhamento. Lembro-me de um dia específico em que minha empresa estava apenas começando e as contas pareciam se acumular mais rápido do que eu conseguia pagá-las. Eu estava exausto, sem saber o que fazer, e considerei seriamente desistir. Foi então que algo dentro de mim disse: continue, apenas continue. Eu não sabia como resolveria tudo, mas decidi confiar. No dia seguinte, sem que eu tivesse feito nada além de manter a fé, um contrato que eu nem esperava foi assinado. Esse contrato não apenas salvou o negócio, mas me ensinou algo que nunca esqueci. O universo testa sua confiança antes de entregar o resultado. É fácil confiar quando tudo está indo bem, mas é em momentos de incerteza que a verdadeira fé é forjada. É quando você continua acreditando mesmo sem ver nada acontecer que seu poder interior começa a se expandir. Porque a energia da fé cria movimento, e movimento cria resultados. Quando você desiste, você corta o fluxo. Mas quando você persiste, mesmo sem entender, você envia ao universo uma mensagem clara: estou pronto. E é aí que as coisas começam a acontecer de uma forma quase inacreditável. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia impossível começa a tomar forma. Portas fechadas se abrem naturalmente, e você percebe que o universo nunca disse não. Ele estava apenas esperando que você confiasse o suficiente para continuar. Confiança não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar do medo. É dizer a si mesmo: eu não sei como, mas sei que vai dar certo. Essa é a energia que cria milagres, porque quando você vibra na frequência da certeza, o universo responde na mesma medida. Quantas vezes você desistiu só porque não viu progresso? Quantas oportunidades você deixou escapar porque o resultado não veio quando você esperava? A maioria das pessoas abandona o processo a um passo de a vida mudar. Elas não percebem que, no exato momento em que as coisas parecem piores, é precisamente quando o universo está se reorganizando para entregar o que foi pedido. Mas para isso, você precisa permanecer firme. A confiança é o elo entre o invisível e o visível. É o que transforma o pensamento em matéria, o desejo em realidade. E até que você entenda isso emocionalmente, você continuará a oscilar entre a fé e a dúvida, e o universo continuará a refletir essa oscilação em seus resultados. Aprendi a confiar no processo, mesmo sem entender. E essa foi uma das maiores vitórias da minha vida, porque a mente anseia por controle, mas o espírito anseia por expansão. E o controle nunca leva à expansão. A única forma de crescer é liberar o medo, liberar o apego e caminhar mesmo sem ver o destino completo. Então, se você está no meio de um processo e sente que nada está acontecendo, confie, continue. A vida não falha, ela apenas testa seu nível de fé. E quando você prova que realmente acredita, o universo se curva e abre todas as portas. O segredo está em continuar, mesmo sem entender, porque é precisamente nesse momento que o invisível começa a trabalhar a seu favor. Por 7 dias, quero que você se torne um observador consciente da sua própria mente. A maioria das pessoas passa a vida reagindo, sem perceber que está perpetuando o mesmo padrão vibracional dia após dia. Elas acordam, pegam o telefone,
veem notícias negativas, olham para suas contas e imediatamente definem o tom energético para o dia inteiro. E então se perguntam por que nada muda. Por esses 7 dias, você fará as coisas de forma diferente. Toda manhã, antes de tocar no seu telefone, feche os olhos e imagine-se vivendo exatamente a vida que você deseja. Sinta como seria acordar em paz, com a sensação de que você está precisamente onde deveria estar. Veja o lugar onde você mora, as pessoas que o cercam, a rotina que você construiu. Veja-se livre, confiante, grato. Sinta isso. Isso é essencial, porque o universo não responde ao que você pensa, mas ao que você sente com intensidade e convicção. A emoção é o combustível da criação. Quando você realmente sente algo, sua mente subconsciente aceita essa vibração como uma ordem. Ela não diferencia entre o que é real e o que é vividamente sentido. É por isso que, quando você vive na preocupação, acaba atraindo mais motivos para se preocupar. E quando você está animado, as portas parecem se abrir com facilidade. Não é uma coincidência, é ressonância. Durante esses 7 dias, quero que você crie deliberadamente essa ressonância. Acorde e diga a si mesmo: hoje eu escolho vibrar abundância, confiança e gratidão. E não apenas repita como um robô. Declare como alguém que genuinamente escolhe viver nesse estado. Agora, eu sei que a mente vai resistir. Ela tentará puxá-lo de volta para padrões antigos. Ela dirá: isso é bobagem, não está funcionando, você está se enganando. Isso é de se esperar. Toda vez que uma dessas vozes aparecer, respire e lembre-se: o simples ato de escolher um novo pensamento já está reprogramando seu subconsciente. Você não precisa lutar contra pensamentos negativos, simplesmente os substitua por outro. Por exemplo, se sua mente disser: eu não consigo, responda mentalmente: eu consigo, estou aprendendo. Se ela disser: isso é difícil, diga: isso está ficando mais fácil a cada dia. O cérebro aprende através da repetição e da emoção, e quanto mais você repete com sentimento, mais rápido ele imprime o novo padrão. Ao longo do dia, mantenha-se atento à sua vibração. Observe as palavras que você usa, o tom da sua voz, a energia das suas conversas. Falar sobre falta, medo ou crise é como regar o solo da escassez. Então, durante estes 7 dias, faça uma promessa a si mesmo. Não fale sobre problemas, fale sobre possibilidades. Quando alguém reclamar, não entre nessa vibração. Sorria e diga: tudo está se ajeitando, eu acredito nisso. Você vai perceber que muitas pessoas não estão acostumadas com esse tipo de resposta, mas não é com elas que você está falando, é com o seu subconsciente. E talvez, pelo 3º ou 4º dia, você note pequenas coincidências. Uma ligação inesperada, um convite, um novo pensamento, uma ideia que faz sentido. Não chame de coincidência, chame de alinhamento. Você está começando a vibrar em uma frequência diferente e a vida está respondendo. Pode ser sutil no início, mas é assim que toda grande transformação começa, em silêncio, internamente, quase imperceptivelmente, até que se torne impossível de ignorar. Lembro-me claramente da primeira vez que experimentei isso. Durante um período difícil, decidi fazer exatamente este exercício. Pareceu tolice no começo, mas continuei. No 5º dia, um antigo contato me procurou com uma oportunidade de negócio que mudou tudo. A sincronicidade era impossível de explicar pela lógica, mas totalmente consistente com a energia que eu estava emitindo. O maior obstáculo que você enfrentará durante estes 7 dias não é o mundo, nem as circunstâncias, mas a sua própria impaciência. As pessoas desistem antes do resultado porque querem ver para crer. Mas a lei funciona ao contrário. Você acredita primeiro, você sente primeiro e depois você vê. Então prometa a si mesmo que você completará o desafio até o fim, sem exceções. Não importa se o dia parecer difícil, se alguém o provocar, se o medo tentar se infiltrar, mantenha o seu foco. Retorne à vibração, retorne à visão, retorne à gratidão. Se você fizer isso com sinceridade, não apenas pensando, mas realmente sentindo, você notará algo extraordinário.
As mesmas situações que antes o irritavam começarão a perder o poder. As pessoas o tratarão de forma diferente. Ideias adormecidas virão à tona. E o mais importante, você começará a se sentir no controle, não do mundo, mas de si mesmo. E é isso que muda tudo. Porque o universo não responde àqueles que reclamam. Ele responde àqueles que comandam a própria energia. Ao longo destes 7 dias, haja como se você já fosse a pessoa que deseja ser. Ande com confiança, fale com gentileza, vista-se com propósito. Escolha pensamentos que reflitam quem você está se tornando. Quando você fizer isso, estará enviando uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. É assim que eu vivo agora. E o seu subconsciente obediente fará de tudo para alinhar o mundo físico a essa nova verdade. A vida começará a se reorganizar ao seu redor. As pessoas certas se aproximarão, portas se abrirão, ideias fluirão. E quando você perceber, não estará apenas completando um desafio, estará experimentando a prova viva de que a frequência que você escolhe é a frequência que cria a sua realidade. Tudo o que você precisa fazer é seguir isso precisamente. 7 dias, 7 amanheceres de consciência e sentimento, sem ajustes, sem "vou tentar do meu jeito". Apenas faça. E então, veja com os seus próprios olhos o que acontece quando você se torna o criador consciente da sua vibração. Porque quando a sua frequência muda, o mundo inteiro muda com você. A mente humana é fascinante, mas também traiçoeira. Ela possui a incrível capacidade de criar impérios e, ao mesmo tempo, o terrível poder de sabotar o seu próprio sucesso. E o inimigo mais perigoso não é o fracasso, não é o medo, não é a falta de oportunidade, é o ego. Este pequeno impostor que se disfarça de lógica, de prudência, de bom senso. O ego é quem sussurra. Espere mais um pouco, pense melhor, entenda antes de agir. Ele faz você acreditar que está sendo racional, quando na realidade você está sendo controlado pelo medo. E o medo disfarçado de lógica é o que mantém a maioria das pessoas estagnadas. Por muitos anos eu quis entender tudo. Eu queria ter certeza absoluta de que as coisas funcionariam antes de começar. Eu queria provas, garantias, sinais. E por causa disso, adiei inúmeras oportunidades. Até que um dia percebi algo que mudou completamente a minha vida. A compreensão nunca precede a ação. Ela vem depois. Você não entende para começar. Você começa para entender. Isso foi verdade para cada mudança significativa em minha jornada. Quando abri meu primeiro negócio, eu não tinha ideia de como gerenciar uma empresa. Não tinha plano, nem experiência. Eu tinha apenas uma instrução clara e decidi segui-la à risca. A lógica dizia que eu falharia, mas a fé dizia que eu já estava a caminho. E a fé venceu. As pessoas confundem fé com ingenuidade, mas fé é disciplina mental. É a capacidade de agir mesmo quando a mente grita por explicações. O ego odeia isso porque ele prospera no controle. Ele precisa entender, calcular, prever. Mas a verdade é que a vida não se revela àqueles que esperam para entender. Ela se abre para aqueles que confiam. E a confiança, por mais paradoxal que pareça, é uma das forças mais racionais que existem, porque se baseia em uma lei universal. Tudo o que você sente com convicção tende a se manifestar. O ego quer provas externas, o espírito pede coerência interna. E quando você tem a coragem de silenciar o ego e seguir a sua intuição, o universo inteiro começa a cooperar com você. Lembro-me de uma situação que ilustra perfeitamente isso. Eu estava diante de uma decisão que poderia mudar tudo. Um investimento que, aos olhos lógicos, parecia absurdo. Pessoas ao meu redor diziam: "Bob, isso é muito arriscado. E se não der certo?" O meu eu antigo teria recuado, mas desta vez eu ouvi aquela voz interior calma e firme que dizia: "Confie." E eu confiei, sem garantias, sem plano B. Eu apenas dei o passo, e foi justamente esse passo que me levou a uma das maiores expansões da minha carreira. Hoje eu entendo que, se eu tivesse esperado o medo passar, ainda estaria preso no mesmo lugar. O medo não desaparece com o tempo. Ele desaparece com o movimento. E talvez seja isso que mais prende as pessoas.
Essa crença de que elas precisam se sentir prontas antes de agir. Isso nunca acontece. Ninguém se sente pronto. O momento perfeito não existe. O que existe é o instante em que você decide seguir em frente, mesmo tremendo, mesmo sem entender, mesmo com dúvidas, porque é nesse instante que você prova ao universo que está disposto a jogar em outro nível. É aí que a energia muda e é aí que as oportunidades começam a aparecer. O ato de fé abre caminhos que a lógica nunca veria. O ego, no entanto, é astuto. Ele não o sabota de forma óbvia. Ele se esconde atrás de frases que soam razoáveis. Talvez não seja a hora certa. Preciso pensar melhor. Ainda não sei o suficiente. Mas se você observar de perto, perceberá que essas frases são apenas máscaras para um medo muito mais profundo, o medo de sair da sua zona de conforto. E a ironia é que quanto mais você tenta se proteger, mais se afasta do que realmente deseja. A segurança não está em entender tudo, está em confiar no processo. A vida é como uma estrada envolta em neblina. Você não vê o caminho inteiro, apenas alguns metros à frente. Mas se você continuar dirigindo, o próximo trecho se revela. O problema é que a maioria das pessoas encosta, esperando a neblina baixar. E ela nunca baixa completamente. Você avança e o caminho avança com você. Este é o movimento da fé. A clareza vem com o movimento. A compreensão vem com a ação. Sempre. Quando entendi isso, tudo ficou mais simples. Parei de lutar com o método. Parei de tentar melhorar as instruções. Eu simplesmente segui. E foi nesse ato de obediência consciente que descobri a verdadeira liberdade. Porque quando você entrega o controle, algo maior começa a conduzir. Chame de lei universal, energia, Deus. O nome não importa. O que importa é a entrega. E essa entrega é a chave que o ego mais teme, porque ela dissolve o ego. Ele perde o poder quando você escolhe confiar. Talvez você esteja preso nesse dilema agora, entre o que a mente diz ser seguro e o que o coração insiste em lhe mostrar. E se for esse o caso, quero lhe dizer algo que aprendi depois de muitas quedas. Se o seu coração o chama, vá. O medo gritará, o ego argumentará, as pessoas questionarão, mas vá de qualquer maneira. Porque a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso jamais poderia. E quando você finalmente dá o passo, algo extraordinário acontece. O universo rearranja as peças que antes pareciam desconectadas. Sincronicidades se alinham. Respostas chegam. As pessoas certas aparecem. A energia muda. E tudo começa a fazer sentido. A compreensão vem depois da ação. Sempre depois. É por isso que os resultados são tão diferentes entre aqueles que acreditam e aqueles que analisam. A pessoa analítica vive estudando o mapa. A pessoa confiante está percorrendo o caminho. E no final quem chega não é o mais inteligente, mas o mais determinado. A vida recompensa a coragem, não a dúvida. A lógica do universo não é linear, é vibracional. Você atrai o que acredita o suficiente para agir. Então, se há uma decisão que você tem adiado, um projeto, um sonho, um passo que o assusta, talvez esse seja precisamente o portal para o próximo nível da sua vida. Não espere entender tudo para começar. Comece e a compreensão virá. Porque a clareza não é o ponto de partida, é a recompensa por ter confiado. Por muitos anos eu acreditei que o meu sucesso dependia de fatores externos, a economia, o governo, a sorte ou as pessoas ao meu redor. Quando a economia estava boa, eu me sentia confiante. Quando algo dava errado no país, eu sentia medo. Era como se a minha estabilidade emocional e financeira estivessem atadas a algo fora do meu controle. E foi então que percebi o quanto eu vivia à mercê do que chamo de economia externa. Um sistema que vive em constante mudança, que gera altos e baixos, e que nos faz acreditar que somos apenas peões dentro dele. Mas a verdade é que existe uma economia muito mais poderosa e estável. A sua economia interna. A economia interna é a soma das suas crenças, emoções e atitudes perante a vida.
É o verdadeiro motor por trás dos seus resultados financeiros, da sua prosperidade e até do seu bem-estar. É o alicerce invisível sobre o qual tudo o mais é construído. Minha realidade externa só começou a mudar de fato quando comecei a cuidar dessa economia interna. Percebi que enquanto o mundo oscilava entre crises e recuperações, eu poderia cultivar estabilidade dentro de mim. Porque, quando você está alinhado com a abundância interna, não importa se o valor do dólar sobe ou desce, se a inflação dispara ou se o mercado desmorona, sua vibração permanece inabalável, e é essa energia firme que cria seu campo de oportunidades. Lembro-me vividamente do momento em que compreendi essa verdade de forma definitiva. Era uma época em que todos ao meu redor falavam sobre recessão, demissões e falências. A mídia alimentava constantemente o medo, e eu, como qualquer outra pessoa, comecei a sentir a pressão daquele ambiente. Até que um dia, sentado em silêncio, percebi: o problema não é a economia. O problema é como estou reagindo a ela. Eu estava vibrando escassez, preocupação e desespero, e o universo apenas me devolvia mais do mesmo. Então, decidi mudar. Em vez de consumir notícias negativas, comecei a buscar ideias construtivas. Em vez de falar sobre o que faltava, comecei a agradecer pelo que já tinha. Em pouco tempo, percebi novas oportunidades começando a surgir. A economia lá fora não havia mudado, mas a minha sim. E foi minha economia interna que reescreveu minha realidade financeira. Quando você entende isso, percebe que toda crise é uma ilusão. É um reflexo coletivo do medo das pessoas. Se você se permite ser envolvido por essa energia, começa a operar na mesma frequência e, inevitavelmente, atrai resultados semelhantes. Mas se você permanece centrado, vibrando com confiança, gratidão e visão, torna-se um ponto de estabilidade em meio ao caos. E é isso que diferencia quem prospera de quem perde tudo. Pense nisto: em cada grande crise ao longo da história, sempre houve pessoas que prosperaram. Durante recessões, guerras e colapsos, enquanto muitos afundavam, outros construíam impérios. Não porque tiveram sorte, mas porque aprenderam a operar a partir da sua própria economia interna e não da economia do mundo. Foi exatamente isso que fiz. Decidi que não viveria mais reagindo às circunstâncias externas. Escolhi ser a causa, não o efeito. Parei de me preocupar com o que não podia controlar e comecei a investir no que estava inteiramente sob meu domínio, minha mente. E quando a mente muda, tudo muda. Comecei a pensar diferente, a sentir diferente e a agir diferente. E isso me levou a resultados completamente novos. Hoje, enquanto muitos ainda esperam o mundo melhorar, eu continuo criando minha própria economia todos os dias, através das ideias que gero, das decisões que tomo e da energia que escolho emitir. A maioria das pessoas acredita que precisa de mais dinheiro para se sentir segura, mas é exatamente o oposto. É quando você se sente seguro, estável e abundante internamente que o dinheiro começa a fluir, porque dinheiro é energia, e a energia segue a direção da consciência. Você já percebeu que pessoas ansiosas e desesperadas por dinheiro parecem afastá-lo? Enquanto aquelas que são calmas, confiantes e com um propósito claro o atraem naturalmente? Isso não é sorte, é vibração. É física aplicada à mente. Quando você foca na escassez, seu subconsciente interpreta que você deseja mais escassez. Quando você foca na abundância, ele entende que deve trazer mais dela. E não se trata apenas de dinheiro. A economia interna influencia todas as áreas da sua vida: relacionamentos, saúde, oportunidades, criatividade. Tudo o que você experimenta externamente é um reflexo do equilíbrio interno que você mantém. É como se sua mente fosse uma impressora e o mundo, o papel. Se o arquivo dentro dela estiver distorcido, a impressão sempre sairá borrada. E trocar o papel não resolverá. É o arquivo que precisa ser refeito, e esse arquivo é seu sistema de crenças. Por muito tempo, fiquei preso à crença de que o sucesso era uma questão de esforço, luta e resistência. Hoje sei que o sucesso é uma questão de sintonia.
é o resultado natural de uma mente equilibrada e de um coração grato. Quando você está em paz, age com mais sabedoria. Quando você confia, suas decisões são mais assertivas. Quando você vibra com alegria, atrai mais pessoas que te elevam. A economia interna não é um conceito filosófico, é uma estratégia prática para a prosperidade. Ela te protege de tempestades externas porque cria um alicerce interno inabalável. Comecei a construir minha economia interna quando parei de viver em reação às notícias e comecei a criar minha própria realidade. E é precisamente por isso que construí uma vida de liberdade. Hoje, trabalho de onde quero, com quem quero e da maneira que quero. Não porque o mundo me deu, mas porque escolhi vibrar nessa realidade todos os dias. E o mais poderoso é que qualquer um pode fazer o mesmo. Não é uma questão de origem, sorte ou recursos. É uma questão de decisão e consistência. A decisão de parar de ser um produto da economia e começar a ser seu arquiteto. A consistência de permanecer alinhado, mesmo quando tudo parece estar desmoronando lá fora. Porque o mundo é meramente o espelho da sua consciência. E quando seu eu interior é próspero, o exterior não tem escolha, a não ser refletir isso. A verdadeira riqueza não começa com o dinheiro que entra na sua conta, mas com o sentimento de abundância que habita em seu coração. E quando você entende e pratica essa verdade, percebe que a economia mais poderosa que existe sempre esteve dentro de você. Se esta mensagem ressoou com você, talvez acendendo um pensamento, uma lembrança, ou aquela sensação profunda de que você está verdadeiramente pronto para a mudança, então, por favor, compartilhe este vídeo com alguém especial. Alguém que talvez precise ouvir isso hoje, alguém que esteja lutando em silêncio para encontrar uma direção e que poderia transformar completamente sua própria vida com uma simples decisão de mudar de dentro para fora. Agradeço profundamente por ter ficado comigo até este ponto, por dedicar seu tempo a expandir sua consciência e nutrir sua própria economia interna. Continue comigo nesta jornada, porque o melhor ainda está por vir. Espero te ver no próximo vídeo.